Bom, eu queria começar com uma notícia aqui um tanto inusitada, mas o Comando Vermelho está tocando seu trabalho na Bahia de home office. É isso, rapaziada. Bom, vamos lá, eu vou até chamar logo pro Miqueias aí, mas quero que vocês reflitam bastante sobre isso, tá? Se até o Comando Vermelho tá fazendo home office, pô, e o seu chefe te mandando trabalhar presencial todos os dias, pô, a gente tem que rever aí os nossos conceitos, né? Mas vamos lá, Miqueias, explica isso aí pra gente. Então quer dizer que a Bahia está sendo governada pelo Rio de Janeiro de home office e na Zona Oeste ainda por cima, né? Eric, uma operação da Polícia Civil aí na região sudoeste agora, né? Mudou o nome da região ali, da próxima à Cidade de Deus, Gardênia Azul. Uma operação foi realizada ali naquela região, buscando capturar criminosos do primeiro comando de Eunápolis, uma facção local lá da Bahia, que se aliou ao Comando Vermelho e tem usado o Rio de Janeiro como base para suas lideranças. Um local de proteção, um local onde o Comando Vermelho fornece a segurança, né, para que esses criminosos não sejam presos e, ao mesmo tempo, facilita aí a logística de entrega de armas e drogas para aquela localidade. E, Eric, a gente não está falando aí de uma facção nova, de um modelo novo, nada disso, tá? A gente já tem há um tempo repercutido aqui a presença desses criminosos do Nordeste, as lideranças desses criminosos, pelo menos, no Rio de Janeiro. Tivemos aquela operação lá na Rocinha, onde nós vimos mais de 200 criminosos fugindo pela mata. Tivemos agora uma operação em abril desse ano, no Morro do Vidigal, que inclusive acabou deixando, né, alguns turistas ali presos no alto do Morro dos Irmãos ali por conta do tiroteio. E agora, essa mesma facção, esse mesmo grupo que estava lá no Vidigal, está ali na região da Gardênia Azul e a Polícia Civil segue tentando capturá-los. E quem é esse pessoal do primeiro Comando de Eunápolis? O primeiro Comando de Eunápolis é uma facçãozinha local da Bahia, mas que tem um histórico extremamente violento e conexões políticas muito fortes. Por que eu digo conexões políticas muito fortes? O Dadá, que é o criminoso que está à frente desse esquema aí sendo procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Bahia, era um criminoso que estava preso, mas conseguiu fugir da penitenciária em 2024 graças à facilitação feita pela própria diretora do presídio, uma mulher chamada Jonelma Neres. Ela era diretora do presídio e organizou um sistema para facilitar a fuga do Dadá e de mais 15 presos. Houve um tiroteio ali, inclusive, com os policiais penais do presídio, que não tinham nada a ver com a história, mas a Jonelma ela facilitou a entrada de armas no presídio, tentou modificar a localização dos agentes no presídio no exato momento da fuga para que os criminosos que iam invadir o presídio tivessem menos resistência, além das armas que já estavam na mão do Dadá e do grupo dele dentro do próprio presídio. E quando eu falo que é fortes conexões políticas, é porque eles não compraram a Jonelma. Na verdade, a Jonelma foi colocada lá pelo deputado federal Uldorico Júnior, do PSB. Ele indicou a Jonelma e, segundo ela, era muito comum que ele fizesse reuniões com os detentos a portas fechadas. Isso tanto sob a direção dela, quanto na direção de outros diretores que vieram antes dela. O Uldorico Júnior costumava frequentar esse presídio lá na Bahia, levando inclusive vereadores também para ter reuniões com os presos. Então, diante desse cenário, no meio dessas reuniões, o Uldorico Júnior virou para a Jonelma e falou: olha, você tem que facilitar a fuga do Dadá e companhia, eles vão te dar um dinheiro aí, porque eles também vão me dar 2 milhões de reais. Palavras do Uldorico Júnior, que está preso, inclusive, em virtude desse cenário. E o Uldorico Júnior inclui na delação o Gedel Vieira, aquele mesmo cara que encontrava lá 50 milhões de reais no apartamento dele, que foi ex-ministro do Lula, que inclusive teve aí uma passagem, aparentemente, como consultor do Banco Master. Esse cara, segundo o Uldorico Júnior, segundo a delação da Jonelma Neres, esse ex-deputado também aí receberia 1 milhão decorrente dessa fuga. Então o que a gente está vendo é um modelo onde o Comando Vermelho ele recebe as lideranças de outros estados, oferece uma segurança que eles não conseguiriam ter nos seus próprios estados, porque embora esse Dadá seja o líder aí do complexo de Amaralina na Bahia,
o complexo de Amaralina não teria as mesmas condições, a mesma quantidade de armas, a mesma logística geográfica, a mesma quantidade de criminosos para oferecer uma proteção, uma segurança a esse Dadá, como a Rocinha tem, como a Cidade de Deus tem, como o Vidigal tem, que são comunidades ali que têm uma presença do Comando Vermelho consolidada há muito tempo. Então esse Dadá, ele, assim como outras lideranças criminosas de vários lugares do país, estão se escondendo no Rio de Janeiro, recebendo essa proteção por aqui, em troca de facilitar o escoamento das drogas do Comando Vermelho para lá e o avanço, né, da facção por todo o território por todo o território nordestino. É isso, Eric. Infelizmente, a operação que a gente está vendo aqui nada mais é do que a comprovação de que o Rio de Janeiro virou o escritório logístico do Comando Vermelho no país inteiro e das facções que são subordinadas a ela, lembrando sempre da presença aí de deputados e outras pessoas aí com altos cargos políticos que facilitam essa porcaria toda acontecer. Perfeito, Miqueias. Batata, vamos lá, vamos ver se a internet está nos ajudando. Com você, deu para ouvir tudo aí, irmão? Deu perfeitamente, Eric. E o que está acontecendo, Eric, infelizmente, é uma coisa que é clássica. O Miquel falou a respeito deles estarem aqui e o motivo real é que desde a DPF 635, aonde os caras vieram para grandes complexos e a dificuldade das operações. Simplesmente, eles vão para o Complexo Alemão, eles vão para a Rocinha, Complexo Salgueiro. E nesses lugares, as operações realmente são complicadas pela complexidade do tamanho da comunidade. E desde a DPF 635, aonde as operações começaram a ter a necessidade de ser informado, de falar, de avisar, e os caras iam embora. E, infelizmente, essa brincadeira de não operar fez com que eles, porra, meu irmão, se não vai operar, vão ficar aqui. É tranquilo, pô. Pra que eu vou ficar lá disputando bala? Eu tô lá na Bahia, eu tô lá em outros lugares aonde o tráfico lá não tem essa musculatura para poder me defender, sabendo que eu posso sofrer uma operação repentina, eu vou ficar lá no Rio de Janeiro. E aí, Eric, isso já foi mais do que batido por nós mesmos aí. O Cury fez uma operação, né? O nosso delegado Cury fez a operação onde, após investigações, detectou, você lembra, um traficante que ele comandava as regiões. Ele comandava 2 estados ao mesmo tempo, era um cara que era um beijo para que ele pudesse dar apoio àquelas facções que tivessem guerra naquele momento. Isso foi fato. E ainda a gente ainda chincalhou tanto, pô, prendeu o que estava preso, né? Mas tratava-se justamente disso. E agora outras facções estão buscando esse abrigo. Essa é a realidade, a diferença dessa matéria. É que outras facções vêm buscando o abrigo do Comando Vermelho e isso é extremamente perigoso, porque pode causar uma coisa que eu já disse aqui: a unificação das facções não é bom. Nunca foi bom, porque o crime, ele se organiza mais. Obviamente, ele fica muito mais forte, isso é óbvio. Mas, infelizmente, né, meu parceiro? As notícias que nós damos aqui, talvez entra por sai por e dão outras não. E olha as coisas acontecendo aí. Nós avisamos que ia acontecer isso. Trabalhando por home office, já estão trabalhando há muito tempo. Desde que eles começaram a colocar câmeras nas comunidades lá de outro estado. Eles comandam as operações policiais. Eles identificam as operações policiais daqui pelas câmeras espalhadas em comunidades. Isso é fato. Fato. Tão repercutido pela gente, né, galera?
É isso, Batata. Vamos lá. Cop Túlio. E aí, a gente tá aqui presencial, né? Mas você vê, por exemplo, hoje o Batata ficou de home office. O Miquel é sempre home office. E aí? Vamos lá. O meu maior medo aqui, Eric, é não me tornar repetitivo e sempre falar do mesmo assunto sobre CV, né? É impressionante como o CV está trabalhando de maneira... com tanta liberdade e com tanto poder financeiro e cada dia mais expandindo os seus poderes. Eu vou contar para vocês agora um fato que ocorreu comigo no meu plantão ontem, que tem tudo a ver com isso aí que o Batata e o Eric, brilhantemente, o Miquel também, já falaram sobre aí, essa história do home office na Bahia do CV. Chegaram na delegacia ontem, eu estava de plantão ontem, chegaram uns moradores já da Rocinha ontem, pedindo para que fosse feita uma remoção de um cadáver de um senhor que morava de favor num quartinho, que não tinha parentes, era completamente sozinho, doente, foi uma morte natural. Quando há morte natural, em qualquer lugar que seja, não há a menor necessidade de intervenção policial. Só que por se tratar de praticamente um indigente, sem recurso financeiro, sem parente, sem nada, quando acontece isso, o médico do SUS, no caso da UPA lá da Rocinha, deu uma declaração de óbito e na delegacia nós fazemos a remoção do cadáver. Acionamos o corpo de bombeiro e a remoção de cadáver é feita. Muito bem, por que eu estou contando isso para vocês entenderem o que está acontecendo no Rio de Janeiro com essa organização terrorista chamada Comando Vermelho? Antigamente, papo de 15, 20, 25, 30 anos, realmente como alguns nobres deputados aí, senadores e etc., dizem até hoje, havia um assistencialismo. O crime organizado das comunidades, eles entravam aonde o Estado não conseguia. Como? Emprestando dinheiro para morador, pagando despesas de morador, vendo o morador mais carente, dando grana para o morador e vendendo as suas drogas com conivência ou indiferença do morador em muitos casos. Só que, gente, o Comando Vermelho hoje em dia tornou-se uma organização terrorista com um comando central no Rio de Janeiro, com várias células por todo o Brasil e por vários países fora do Brasil. Por que eu estou contando isso? Porque se fosse antigamente, esse senhor que faleceu por morte natural em casa e não tinha recurso nenhum, seria acolhido, entre aspas, pelos traficantes da área. Eles teriam contratado uma funerária, teriam dado dinheiro para o funeral, teriam dado dinheiro para vestir a pessoa, mas não. Isso hoje em dia acabou, porque o Comando Vermelho tornou-se uma organização profissional terrorista. E você, morador de comunidade hoje em dia, você é apenas um boneco, um instrumento de lucro para eles. Acabou a fase de vagabundo vendendo pozinho e vendendo pretinho e branquinho para lá e para cá. Acabou isso. Eles agora exploram tudo em todos os lugares onde eles estão e estão pouco se importando com a comunidade. Inclusive, antigamente também, muitos dos integrantes das facções, das quadrilhas do local, eram parentes, tinham parentes que moravam. Isso acabou, tá aí a prova disso. Tá aí a prova disso. Comando Vermelho virou um abrigo, um esconderijo, um lazer de vagabundos do Brasil inteiro que são associados a eles no Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio de Janeiro, parece-me que o Comando Vermelho consegue ficar sem ser muito incomodado pelo poder público. Posso estar enganado. Talvez o poder público até queira incomodar o Comando Vermelho, mas não possui recursos financeiros e efetivo pessoal para isso. Então eu trouxe aqui esse fato que aconteceu comigo ontem, que pode até parecer corriqueiro, mas demonstra e derruba mais uma vez mais uma narrativa que declara que existe um assistencialismo das organizações criminosas. Não existe mais assistencialismo. O que existe são organizações terroristas organizadas que visam apenas o lucro. E cada dia estão contratando, estão
trazendo para suas quadrilhas pessoas mais qualificadas, pessoas cada vez mais profissionais. Aquele cá de quê, nós vai, nós tem e descostas, não é mais bem-vindo em organização terrorista como o Comando Vermelho, não. Eles só servem de bucha de canhão, só servem para ser mandado na frente para morrer para os chefões de outros estados e chefões do Rio de Janeiro que estão pagando pela proteção dentro das comunidades. Isso é uma coisa que o crime, a organização terrorista Comando Vermelho, evoluiu muito. E, infelizmente, o Estado não está evoluindo junto. Muito pelo contrário. Está anos-luz atrás, Eric.